Bom, vamos lá na ministração da palavra. Vou compartilhar com vocês algo essa noite que Deus tem ministrado no meu coração durante este mês agora. Algumas coisas eu compartilhei na igreja de Serrana, domingo passado pela manhã, e outras coisas eu ministrei também em Serra Azul, lá na igreja que o pastor Mateus pastoreia, e Deus tem queimado meu coração para ministrar essa palavra completa aqui hoje à noite, amém? Então, gente, vamos estar orando, feche seus olhos. Deus tem ministrado muito forte ao meu coração esse texto, esta mensagem, mas vamos orar para que esse ambiente realmente fique cheio da glória de Deus, para que os nossos corações estejam como terra fértil para receber a semente dessa noite. Então, Espírito Santo, eu coloco diante de Ti esta palavra, essa mensagem, Deus. Pai, eu sei que o Senhor já está aqui, porque é o Senhor que está dirigindo este culto, ó Pai. Este culto não depende de homens, não depende de mim, Senhor. Por isso, Espírito Santo, usa minha boca para falar com Teus filhos, com Tuas filhas. Usa, Pai, a minha boca para falar com aqueles que estão nas suas casas agora, Pai, nos ouvindo. Senhor, no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de distração do nosso meio, de confusão, tudo aquilo que possa, Pai, roubar a Tua palavra, Deus. Senhor, no nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor Deus. Assim como o Senhor está queimando meu coração, Pai, me capacita pela Tua misericórdia e pela Tua graça a compartilhar com Teus filhos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor está queimando em meu coração, Deus, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. A Laura vai cantar uma canção que é baseado naquilo que vai ser ministrado aqui essa noite. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, através desse texto, Pai. Que essa canção, Deus, já esteja preparando nossos corações, ó Pai. Queremos 100% do que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos abrir nossa Bíblia então em Ezequiel 37, a gente vai falar sobre o vale de ossos secos. Se quiser colocar o tema aqui
Glória a Deus. Ezequiel 37, vocês podem deixar nesse texto aí aberto, que a gente vai dar uma esmiuçada nele, para que Deus venha falar aos nossos corações, tudo aquilo que Ele tem ministrado, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Talvez você já ouviu várias mensagens sobre o vale de ossos secos, mas eu quero que você fique atento para aquilo que o Espírito Santo vai falar para nós essa noite, amém? Realmente é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra para realmente nos avivar, nos fortalecer, amém? Então, se você já está forte, você pode sair daqui essa noite mais forte, mas se você está fraco, você pode sair daqui essa noite fortalecido, em nome de Jesus. Ezequiel 37. Para quem não sabe, esse texto foi escrito, foi uma visão que Deus deu para o profeta, né? E na verdade é um tempo, essa visão, o Vale de Ossos Secos, ele representa a restauração do povo de Israel. O povo se sentia ali morto, um povo que se sentia abandonado, sem esperança, e Deus prometeu que ia mudar aquela situação. E aí Deus cumpriu essa promessa, e é esse o texto, é essa situação que muito se encontra. Então nesta noite Deus pode mudar a nossa situação, amém? Deus pode levar você para algo além daquilo que você imagina, além daquilo que você planejou, amém? Então vamos entrar no texto agora. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que quem levou o profeta a um vale de ossos secos, gente, um vale de ossos secos, imagina um cemitério cheio de ossos secos, um cemitério onde você chega ali, você só vê aquele monte de osso seco, você não vê mais nada, aquela tristeza, aquele ambiente pesado. E aí Deus, ao invés de levar o profeta, eu acredito que se Deus perguntasse para aquele profeta onde ele gostaria de ir, lógico que ele jamais ia querer ir para um vale de ossos secos. Se Deus perguntasse para mim, James, para onde você quer ir? Eu falava, Senhor, me leva em Israel, me leva em Paris, me leva no Nordeste, nas praias, me leva para qualquer lugar desses, Deus. Mas o Espírito do Senhor conduziu o profeta a um vale de ossos secos. Então a primeira coisa, eu preciso ter essa consciência, que muitas vezes o Espírito Santo vai te conduzir, vai te levar para lugares onde há sofrimento, para lugares onde há enfermidade, para lugares onde há deserto, para lugares onde há dificuldade. E é lógico que quando o Espírito Santo nos leva para algum lugar, ele tem um propósito sobre aquele lugar. Então muitas vezes você vai ser conduzido para esse tipo de ambiente, mas você pode ter certeza que Ele te levou para aquele lugar, porque existe um propósito para Ele sobre aquele lugar. Existe algo dentro de mim e de você que nós carregamos, que pode mudar a realidade de uma família, que pode mudar a realidade de uma pessoa, e por isso que Ele leva eu e você para estes vales, para você manifestar a glória de Deus naquele lugar, mudar aquele ambiente e transformar aquelas vidas, amém? Continuando o texto, versículo 2, em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado por outro, e pude observar que é intenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então o profeta fala assim, nossa, mas aqueles ossos não estavam só secos, eles estavam quase se desmanchando, aqueles ossos estavam apodrecendo, não podia nem pegar aqueles ossos na mão, que eles iam se quebrar, que eles iriam se desmanchar. E muitas vezes, alguma área da nossa vida se encontra desse jeito.
Algumas pessoas que estão na nossa vida se encontram desse jeito. Você olha para ela, é só osso seco. Às vezes você olha para dentro de você, você fala, meu Deus, essa área da minha vida é só osso seco, está quase se quebrando, está quase se desmanchando. E aqui mais uma lição que Deus me dá neste vale de ossos secos. Eu e você, nós precisamos entender que o possível depende de você, mas o impossível você precisa colocar nas mãos de Deus, porque é Ele que vai fazer. Amém? O impossível na minha vida Ele vai fazer, porque às vezes a gente quer fazer aquilo que não cabe a nós fazer, aquilo que depende do Espírito Santo fazer. E aí, pela situação, muitas vezes a gente joga a toalha, desiste, por quê? Porque você não consegue fazer, mas Deus manda te dizer nessa noite, aquilo que é possível você faz, mas aquilo que é impossível, deixa comigo que eu faço. Amém? Então, versículo 2, é essa lição que ele nos ensina. Agora vamos para o versículo 3. Então ele me indagou, querido filho do homem, você acredita que esses ossos poderão ter vida de novo? Então eu respondi, o profeta respondeu, Senhor soberano, tu o sabes. Irmãos, ele jogou, olha a pergunta que Deus faz para o profeta naquela situação. Ele leva o profeta para olhar aquele monte de osso seco, ele leva o profeta naquele cemitério, e aí Deus pergunta para ele, você acredita que eu posso ressuscitar esses ossos? Você acredita que eu posso fazer alguma coisa nessa situação? Trazendo para nós, olha, você acredita que eu posso mudar essa situação da tua vida? Você acredita que eu posso mudar a situação do Brasil? Você acredita que eu posso mudar a situação dessa nação? Você acredita que eu posso mudar a situação desse planeta? E o profeta responde uma resposta indefinida, Senhor, tu sabes. James, mas o profeta então, o que aconteceu? Infelizmente, ele jogou a responsabilidade nas mãos de Deus. E Deus, ele faz o impossível e ele faz a parte dele, mas a parte nossa, é nós que temos que fazer. Existem algumas coisas na minha vida e na sua vida, que a responsabilidade é nossa. Então se a gente quer que Deus mude a nossa situação, se a gente quer que Deus dê vida àquilo que está morto na nossa vida, nas nossas emoções, na nossa casa, a gente precisa fazer o quê? Fazer a nossa parte, crer que Deus pode mudar aquela situação. Acreditar que Deus, tu podes fazer qualquer coisa, porque tu és um Deus do impossível, porque tu és o Criador dos céus e da terra, porque tu és o autor das nossas vidas, amém? É essa a resposta que Deus espera ouvir de mim e de você. Não precisa jogar essa responsabilidade para Deus, embora eu sei que na hora que o bicho está pegando, na hora que a situação está complicada, a gente fica muitas vezes cego, não conseguimos enxergar o tamanho, a grandeza, o poder de Deus nas nossas vidas. A gente não consegue enxergar que Deus está no controle de nossas vidas, e aí a gente joga a responsabilidade. Então Deus está perguntando para você nessa noite, você acredita que eu posso dar vida a essa área que está mirrada, a essa área, a essa situação que já está perdida? E essa é a resposta que vocês têm que dar para Deus. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Amém? Então essa foi o ensino dessa passagem. Agora olha o versículo 4, que interessante. Então, Deus perguntou para o profeta, e o profeta respondeu, Senhor, tu sabes. E aí Deus vai ensinar o profeta a como fazer, para conseguir ressuscitar aqueles ossos, a conseguir dar a vitória que aquela pessoa precisava. Então o Senhor fala assim para o profeta, e ele me disse, profetiza pois sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha aqui que lição tremenda aqui. Quem mandou o profeta profetizar? Foi o próprio Deus. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Profetizar o que está na palavra de Deus, eu preciso profetizar. A palavra de Deus tem milhares de promessas, eu preciso profetizar. Por quê? Porque você é boca de Deus aqui na terra.
E a tua palavra é uma semente que é semeada no reino espiritual. A tua palavra é uma semente que é semeada no coração das pessoas. Você sabe por que tem muita gente sofrendo hoje? Porque tem semeado sementes negativas. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, essa área da minha vida aqui não tem jeito. Minha vida é uma derrota. Eu não vou virar nada na vida. Eu não vou dar certo na vida. Irmãos, essas palavras precisam ser recolhidas do mundo espiritual, porque a palavra não volta vazia. Existem três coisas que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra liberada, e tem mais uma coisa que eu esqueci, mas que eu vou lembrar, tá, lembrei. E oportunidade que a gente perde, viu, Bomber? O Bomber está rindo ali. Essas 3 coisas não voltam mais. Então, se você liberou essas palavras, irmãos, às vezes alguém vai conversar com você, vai pedir uma palavra de motivação, e aí a pessoa fala assim: eu vou fazer uma prova hoje, né? O pessoal que estuda, está na faculdade, vou fazer uma prova, prestar ali curso, e não sei se vai dar certo. Aí você fala assim para a pessoa: vixe, já era, pode esquecer, tem 100 pessoas melhor do que você. Nós precisamos parar de ficar semeando sementes negativas na vida das pessoas, e principalmente na nossa. Tem muita gente sofrendo por causa disso. Ele fala, ele libera a palavra: olha, minha vida não vai dar certo, minha vida é só derrota, eu sou fraco. Cancela essas palavras, vamos recolher elas essa noite e libera a palavra: eu vou dar certo, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu vou conquistar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei onde eu quero chegar. Então eu falei que tem 2 tipos de profetizar: o profetizar a palavra de Deus, sementes, só que tem um outro tipo de profetizar. Quem pediu para o profeta profetizar aqui foi o próprio Deus. E você sabe o que tem acontecido? Tem muita gente profetizando na vida das pessoas coisas particulares que Deus não mandou eles profetizar. Você deve profetizar aquilo que Deus mandar em coisas particulares. Aquilo que Deus mandar. Se eu chegar no... Qual que é o Davi dos dois? Se eu chegar no Davi: Davi, Deus me mostrou que você vai casar com... Não vou falar o nome de outra moça aqui para não te comprometer. Davi, Deus me falou que você vai casar com fulana. Irmãos, para você falar isso aqui é uma coisa muito séria, pode mudar o destino dele e de um monte de gente. Então tem muita gente profetizando aquilo que Deus não mandou. E quando eu profetizo algo que Deus não mandou eu profetizar, aquilo, Deus não tem parte com aquilo, e eu vou acabar trazendo problema, porque Deus não tem compromisso com o profeta, Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu até contei esse testemunho. Eu me lembro uma vez que eu e a Fabiana foi numa cidade aí, que ela ministrou, e eu estava conversando com um rapaz. Eu já contei esse testemunho em outro lugar, mas eu estava conversando com um rapaz, e ele estava muito chateado, porque ele namorou uma moça há vários anos, e de repente aquela moça, ela não quis mais casar com ele. Acho que eles estavam noivos já. Aquela moça falou: não é isso que Deus tem para mim, eu não gosto mais de você, eu estou interessado em outra pessoa, e enfim. Aí ele veio fala: James, ora aí, me ajuda, falaram que eu tenho que largar a mão dela, deixar ela viver a vida dela, porque já era, Deus não tem nada para nós. O Espírito Santo começou a queimar meu coração. Aí o Espírito Santo falava assim para mim: fala para ela que ele vai voltar com ela, e eles vão casar ainda esse ano. Falei: Deus, eu não vou falar isso, não sou doido? E aí aquilo começou a queimar, e o cara falando: não, tá certo, né, James? Uma pessoa me aconselhou para mim sair fora, deixar ela viver a vida dela, e eu vou obedecer. E aquilo queimando, chegou uma hora, eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, não desiste dela. Deus tem um propósito para a vida de vocês dois, e é junto, e em breve vocês vão casar. A hora que eu falei aquilo, o olho dele cresceu assim em cima de mim,
E eu fiquei arrependido, eu falei, meu Deus, desculpa o português, que merda eu fiz. Olha o que eu fui falar. Eu acabei interferindo numa decisão pessoal de alguém em algo muito sério. E aí eu saí daquilo ali, e eu preocupado, falei, meu Deus do céu, eu nunca mais volto nessa cidade. Na época não tinha WhatsApp, era Facebook, Messenger, né? Falei, olha, eu não vou nem ver Messenger dessa pessoa, né? Eu fugi dessa pessoa, mas eu fiquei uma semana com a consciência pesada. Que coisa que eu fiz, gente. James, você tem que segurar a tua língua. Que coisa, como que você interfere assim no relacionamento? E depois de um tempinho, o que aconteceu? Esse rapaz começava a me mandar mensagem no Messenger do Facebook, e eu não respondia, porque eu estava com medo dele brigar comigo, né? Eu não sabia a situação, e ele mandando em nada. Aí um dia, ele me ligou, e eu não sabia que era ele. E aí o que eu fiz? Eu atendi o telefone. E a hora que ele falou o nome dele, eu gelei. Falei, quem? E ele, nossa, James, e aí, tudo bom? Eu falei, tá bom, né? E falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, pronto, lá vem bomba, né? Cara, aquilo que você falou realmente aconteceu. A gente marcou a data do casamento, eu voltei com ela, a gente está bem, está junto e vai casar. Aí eu fiquei aliviado, porque eu vi que era Deus naquela situação, mas olha a seriedade de uma profecia dessa liberada. E realmente eles casou, tá junto hoje, estão bem, estão fazendo a obra, estão crescendo em Deus, mas eu falei aquilo debaixo de uma palavra de Deus. Quando você fala algo debaixo de uma palavra de Deus, Deus tem compromisso com aquela palavra. Eu lembro que uma pessoa, um profeta falou assim para uma outra pessoa, falou, eu vejo você sentado numa cadeira, era época de eleição, eu vejo você sentado numa cadeira de governo, não sei o que lá. E aí o que acontece? Teve a eleição, a pessoa não ganhou. Peraí, profeta de confusão que é essa? Vocês entendem como que é sério? Então ali quem pediu para o profeta Ezequiel profetizar foi o próprio Espírito Santo. Então a gente tem que orar, Deus, me dá sensibilidade espiritual para mim ouvir a tua voz. Então Ezequiel, Deus falou para ele, profetiza. Então a gente tem que profetizar a palavra de Deus, liberar sementes, normal, mas profetizar coisas particulares ou pessoais, só se o Espírito Santo mandar. Amém? Posso continuar o texto? E aí, continuando, versículo 4. 4 a gente chegou agora, vamos para o 5. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar vida e fôlego de vida e revivereis. Gente, eu vou colocar meu óculos, minha vista está um pouquinho embaçada já, é a idade, mas vamos lá, versículo 6, eis que criarei tendões, músculos, e farei crescer carne, e estenderei pele sobre todos vós, porei respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente, então entendereis, eu sou Yahvé o Senhor. Versículo 7, então profetizei, conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, ou ruídos. Olha o que estava acontecendo, enquanto o profeta estava profetizando, antes dele terminar a profecia, ele começou a escutar uns barulhos estranhos, ele começou a escutar uns ruídos. O que isso nos ensina? Presta atenção nisso, enquanto vocês estão aqui essa noite buscando a palavra de Deus, enquanto vocês estão aqui essa noite buscando a presença de Deus, buscando a Deus, ou fazendo a obra, Deus já está trabalhando na tua família, Deus já está trabalhando para resolver o teu problema, amém? Então a gente precisa saber que Deus já está trabalhando. O profeta escutou ruídos antes dele terminar de profetizar.
Então, antes de terminar essa noite, algumas coisas que a gente colocou diante de Deus aqui, Deus já está fazendo. Deus conhece o coração de cada um de vocês, amém? Deus conhece o meu coração, então Ele já está fazendo. Eu até contei esse testemunho, não sei se foi encerrando ou encerra azul. Contei 2 na verdade. Mas é coisa simples, mas que é importante a gente saber que Deus, Ele se preocupa com os pequenos detalhes da tua vida. Porque Ele te ama, Ele te criou e Ele realmente quer o melhor para a tua vida. E aí eu lembro que um dia a gente estava aqui e já era tarde. E aí eu resolvi não murmurar, né? Não sei se isso chama murmurar. Eu falei, Deus, é muito bom te servir, estar aqui, mas o problema é que chegar em casa ainda tem que preparar a janta, ou tem que, acho que a gente estava em Cravinhos, ou tem que comprar alguma coisa, nós estamos meio sem dinheiro, né? Aí eu pensei isso na hora que estava terminando o culto. E aí o que acontece? Quando começaram a orar, a ministrar, mandou ficar em pé uma mensagem. Aí eu peguei e fui ver o celular. Uma pastora lá em Brodowski falou assim, ô James, passa aqui a hora que acabar o culto, que eu separei uma panela de sopa para vocês. Então Deus já estava preparando ali nossa janta. Então Deus, Ele se preocupa com as pequenas coisas da tua vida, é só você colocar diante dEle. Aí tinha uma outra situação que a gente estava aqui, eu falei, meu Deus, lá em casa parece um monte de bezerro, porque nunca vi tanto leite, e a gente estava meio apertado também, né? Lógico que eu ia comprar o leite, eu não ia deixar ele sem leite, mas eu só coloquei, falei, meu Deus do céu, não tem leite em casa, não sei o que lá. Aí uma outra pessoa ligou, falou, James, na hora que você está em Brodowski? Falei, na hora que você chegar aqui, passa aqui que eu tenho um presente para você. E a gente chegou lá, tinha 2 caixas de leite. Então Deus, enquanto você está aqui, Deus já está operando aquilo que a gente precisa, amém? Você só precisa buscar em primeiro lugar o reino dEle, que é o que a gente está fazendo, porque as outras coisas Ele vai acrescentar. Às vezes eu converso com pessoas, eles falam assim, eu vou na igreja quando minha vida melhorar, eu vou na igreja quando eu tiver uma estrutura, eu não vou porque eu não tenho carro. Estava até conversando com uma pessoa aqui, ela falando, nossa, ela pagou 21 reais de Uber, não sei, 23, mas na hora eu falei, meu Deus do céu, é caro, né? Mas Deus, Ele vai honrar vocês. Deus, Ele vai suprir a necessidade de vocês. Então paga o preço sim, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, amém? Não é barganha, não é troca, mas Deus, Ele vai te dar, tudo aquilo que você semear, você vai colher com Ele, amém? Porque Ele não fica devendo nada para ninguém, não porque a gente vai obrigar ou pedir, mas porque isso é um princípio da palavra, você plantou, você vai colher, amém? Então vamos lá, continuando o texto, parei no versículo... Quero ler de novo essa passagem aqui que fala assim, Então profetizei como se me deu ordem, houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Olha que lição que a gente aprende aqui. Nem todo reboliço na nossa vida é o diabo que faz. James, mas a minha vida nessa área aqui está um reboliço, está uma bagunça. Irmãos, para a casa ser colocada em ordem, é preciso antes fazer um reboliço. Quem já fez faxina para alguém ou em casa sabe, você vai fazer faxina em casa, você tira as coisas do lugar, você tira os móveis do chão, põe em cima do sofá, põe em cima da cama, você faz aquele reboliço. Por quê? Para limpar e depois colocar cada coisa no seu devido lugar. Então se a tua vida está um reboliço hoje, e se foi Deus que fez esse reboliço, Ele está limpando todas as áreas das suas vidas, e em breve Ele vai colocar cada móvel no seu lugar, ou seja, cada área da sua vida no seu devido lugar, amém? Vamos continuar estudando esse texto. Bom, aí a Bíblia fala assim, que os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olha só,
Aqui eu aprendo que, na verdade, Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer você viver o que Ele tem para a tua vida, Deus quer fazer isso. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus de organização. Como que Ele vai dar algo para mim que eu não estou pronto para governar ainda? Como que Deus vai me dar uma Ferrari se eu ainda nem tirei carta? Se eu ainda nem me preparei para dirigir? Se eu dar uma Ferrari na mão do Davi, meu menino ali, vocês acham que ele vai fazer o que com essa Ferrari? Então a gente precisa entender que Deus, Ele trabalha áreas que são prioritárias até chegar ao ponto de você viver o que Ele tem para a tua vida, amém? Então Ele põe tudo em ordem. Então a gente precisa entender que o agir de Deus na minha vida e na tua vida é de dentro para fora. Primeiro Ele trabalha aqui dentro. Deus tem trabalhado nas nossas vidas aqui dentro, tudo aquilo que está acontecendo, irmãos, este mundo é esse vale de ossos secos, este mundo é este cemitério, então Deus precisa trabalhar aqui dentro, para que eu e você venhamos a saber como se posicionar diante de tudo o que está acontecendo, diante de pandemia, diante de política, diante da frieza espiritual, da falta de amor, diante de tudo isso. Então Deus, Ele trabalha primeiro dentro, para depois você ficar pronto para a guerra que está aí fora. Vocês vão sair daqui essa noite, vocês não vão para o passeio, para o shopping, não sei o que lá, vocês vão para a guerra. O mundo é uma guerra. Então o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nos preparando para essa guerra. Então se a gente estiver bem aqui dentro, você vai estar bem aí fora também, amém? E aí Deus vai te preparar para você sair ali fora, porque ali fora você vai encontrar pessoas drogadas, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão ansiosas, mas como que a gente vai tratar eles se a gente não for tratado primeiro? Então, primeiro você é tratado, primeiro você é curado, e em você vai ficar cicatrizes, e a sua cicatriz vai ser a ferramenta que você vai usar para as pessoas lá fora tocar e ser curada também, amém? Vocês estão me entendendo? Estou falando muito rápido? É que tem tanta coisa nesse texto aqui que eu fico lendo o que eu vou falar, é muita coisa, é muito ensino. E aí o próximo ponto que eu quero ensinar com vocês, tem mais dois só, três, vamos lá, é o que? A gente precisa entender que se você colocar um osso com osso, direto, o que vai acontecer? Alguma coisa vai faltar ali. Você sabe o que vai faltar nesse osso? Articulação. Para o osso ficar aqui, se movimentar, se fosse osso com osso, sem a cartilagem, você ia sentir muita dor. Então os ossos, para eles estarem juntos, eles vão precisar de articulação. Vai precisar dessa articulação. E a articulação na nossa vida chama-se relacionamentos. Relacionamentos. Então, os relacionamentos é que vão juntar estes ossos com ossos. Quem lembra da história de José? José recebeu um sonho de Deus, que ele seria governador, já resumindo a história, e que os pais dele, os irmãos, que todos iriam se prostrar diante dele, ou seja, ele ia ser governador. E aí a Bíblia fala que ele vai e conta para os irmãos dele, né, dessa promessa de Deus, desse sonho de Deus. Os irmãos dele se invejam dele, e ao invés deles ficar felizes com ele, o que eles fazem? Fica triste, fica com raiva dele, fica com inveja. E José acaba sendo lançado num poço fundo, depois ele é vendido como escravo. E ali parecia o fim dele. E aí imagina o que passa na cabeça de José, mas espera aí, Deus falou que eu ia governar. Mas como assim? Meus próprios irmãos de sangue me jogam nesse buraco, meus próprios irmãos de sangue me vendem como escravo, que humilhação. E aí José lutando para se levantar, na hora que ele se levanta, que ele faz a diferença onde ele está,
Aí ele vai para a casa de um senhor, e lá ele começa a prosperar. Aí a mulher desse senhor se apaixona por ele, ou dá em cima dele, depois acusa ele de ter dado em cima dela. Aí ele vai para um presídio. Gente, quando a gente lê isso aqui, a gente fala, mas que injustiça. Mas quem levou José para aquela prisão não foi os irmãos dele. Os irmãos dele foi a articulação que Deus usou para alinhar José ao propósito. E aí ele chega na cadeia, ele começa a fazer aquilo que Deus chamou para ele fazer, mesmo dentro da cadeia. E é tremendo que lá ele acaba conhecendo um copeiro e um padeiro. E José interpretava sonhos, e aí ele tem a interpretação do sonho deles. Um foi positivo, o outro foi negativo. E aquele que ele ajudou realmente restaura a vida dele, o serviço dele, e ele vai lá e indica ele para o governador, para o faraó, para o rei daquele tempo. Então aquela pessoa, aquela situação foi a articulação que Deus usou para levar ele rumo ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Então às vezes, se está dando tudo errado na tua vida, parece que quanto mais você ora, pior fica. Quanto mais certo você andar, parece que pior fica. Ei, não pensa isso. Deus está alinhando você para viver o propósito dele para a tua vida. E dói. Gente, crescer dói. Crescer dói. Vocês vão ver, quando vocês buscam ser o melhor naquilo que você faz, quando vocês buscam crescer, vocês vão ver que dói, vocês vão levar pedrada, vocês vão ser criticados, vocês vão ser humilhados, pessoas vão se levantar contra vocês, situação vão se levantar contra vocês, mas isso tudo é aquilo, é a ferramenta, é a articulação que Deus vai usar para te preparar para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, amém? Essas são as ferramentas, é a articulação. E aí, continuando o texto, eu vou ter que dar uma voltada, porque tem 2 pontos muito importantes, que é a base de tudo aquilo que eu queria falar. Se vocês pegarem esses 2 aqui, para mim já valeu a pena tudo aquilo que eu falei. Aí você volta aí no teu celular, no versículo 1. Olha só, eu deixei para o final essas partes. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu, presta atenção no que eu vou falar, ó, até o meio de um vale. Agora olha o versículo 2, em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Eu vou explicar para vocês esse texto. Deus pegou o profeta, e ele leva ele no meio de um vale, levou ele no meio, mostrou tudo aquilo para ele. Mas na hora de caminhar no vale, Deus pegou a mão do profeta e conduziu ele para andar de um lado para o outro, e não no meio. Por que Deus não levou o profeta para andar no meio? Por que ele teve que andar de um lado e para o outro, e não no meio? Porque se o profeta, se ele andasse no meio do vale, ele ia pisar nos ossos. Estava cheio de osso ali no meio. E os ossos iam fazer o quê? Ia quebrar mais. Ia se desmanchar. E aqui eu acho tremendo a lição que Deus nos ensina através desse texto. Olha só o que eu vou falar. Não pise em ninguém, mesmo que seja alguém que está no chão. Essa pessoa que hoje você vê como um osso seco, pode ser aquela pessoa que Deus vai te levantar para te ajudar. Amém? Então o profeta nunca anda no meio dos ossos. Então a gente não sabe. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem sabe essa pessoa que está do lado de vocês não vai ser a pessoa que Deus vai levantar para te ajudar. Dá uma olhadinha para o lado aí, talvez você nem conhece ela. Fala, quem sabe não é você. É muito tremendo. Então, não pise em ninguém, porque Deus tem interesse em todos. Todos. Às vezes você olha para alguém da tua família
Você olha para ele hoje, talvez ninguém dá nada para ele hoje. Talvez as pessoas olhem para ele e falem assim: olha lá o drogado, esse aí é o encosto da família, esse é um peso na família. Ele é um osso seco, que Deus pode dar vida para ele, amém? Então não pisa, ainda que as pessoas falam: olha, se afasta essa pessoa aí, ó, isso aí não vale nada, descarta, deleta da tua vida, ó, esse aí é a ovelha negra, esse é a ovelha negra, esse é um osso seco, isso aí é problema. É esse que Deus quer usar. Deus tem projeto principalmente para aqueles que são ossos secos, amém? E mais uma lição, olha só o que fala aí no versículo 2, na parte final: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O tema da mensagem, põe o tema da mensagem aqui, só para me explicar o tema. Sobre o vale de ossos secos. Eu poderia colocar o vale de ossos secos, mas eu coloquei sobre o vale de ossos secos. Agora, olha esse texto que eu li agora, a parte 2, B. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. Olha agora, ó, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando a gente fala sob, só S-O-B, significa embaixo. Mas quando a gente fala sobre, significa em cima. Os ossos nesse vale estavam sobre o vale de ossos secos, ou seja, eles ainda não estavam enterrados. Eles estavam podres, eles estavam se desmanchando, mas eles estavam sobre o vale. E olha que tremendo isso aqui. Olha aqui que Deus falou comigo sobre isso. Por que aqueles ossos ainda não estavam enterrados? Por que a gente está vivo ainda em meio de tanta gente morrendo? Por que você não morreu ainda? Por que você está aqui essa noite? Muito simples. Porque Deus ainda tem planos para a tua vida. Deus ainda não cumpriu o que Ele quer fazer através da sua vida. Por isso que você ainda está vivo. Por isso que aqueles ossos ainda não tinham sido enterrados. Então, às vezes, a mãe olha para um filho nas drogas. Ele ainda não está morto, ele está vivo. Às vezes a esposa vê o marido ali afastado de Deus, o marido vive fazendo coisa errada, mas ele ainda está vivo. Talvez os filhos olhem para os pais: nossa, meu pai faz isso, meu pai na igreja é crente, mas em casa ele é um desastre. Meu pai em casa é diferente da igreja. Nossa, essa pessoa aqui, olha... Sabe, mas eles estão vivos ainda, porque Deus ainda tem plano para a vida deles. E uma coisa que eu aprendi: eu não tenho o direito de desistir de ninguém nessa face da terra. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de vocês. Talvez vocês estão aqui essa noite sofrendo, passando por lutas, mas saiba que tem gente muito pior do que nós. Tem gente que daria qualquer coisa para estar sentado numa cadeira aqui essa noite, ouvindo uma palavra de Deus com saúde. Vocês estão me entendendo? Tem muita gente que gostaria muito de ter essa oportunidade, de estar aqui essa noite, de estar vivo, de poder ouvir a palavra de Deus. E aí, para encerrar, no versículo 9, fala assim: então o Eterno me ordenou
profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca o Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam.